Em dezembro de 1978, a polícia de Des Plaines, Illinois, entrou pela primeira vez na casa de um homem chamado John Wayne Gacy. Ele era empreiteiro, empresário bem-sucedido. Organizava festas para crianças nos fins de semana. Os vizinhos o chamavam de o cara legal da rua. Debaixo do chão daquela casa, eles encontraram 29 corpos. Mas este episódio não é sobre o que John Wayne Gacy fez. É sobre como um ser humano se torna capaz disso. E por que nenhum dos que conviviam com ele percebeu. Eu sou o Edu, e você está no Noite de Crime. Existe uma pergunta que os criminologistas fazem há décadas quando estudam casos como o de Gacy. Não é como ele fez isso. É uma pergunta muito mais perturbadora. Como ele viveu uma vida completamente normal, ao lado de pessoas reais, com família, amigos, funcionários, e absolutamente ninguém viu? A resposta para essa pergunta está na psicologia do que os especialistas chamam de personalidade com dupla fachada. E o caso Gacy é, até hoje, um dos estudos mais citados nas academias de criminologia do mundo inteiro. Para entender o que aconteceu naquela casa em Illinois, precisamos começar bem antes. Precisamos voltar para Chicago, 1942. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois. Era o segundo de 3 filhos de John Stanley Gacy e Marion Elaine Robinson. A família era classe média. O pai trabalhava numa fábrica de automóveis. A mãe cuidava da casa. Na superfície, tudo normal. Mas dentro daquela casa havia uma dinâmica que os psicólogos identificariam décadas depois como central para a formação do que Gacy se tornaria. O pai, John Stanley, era alcoólatra. E não era o tipo de alcoólatra silencioso. Era violento, imprevisível, cruel, especialmente com o filho do meio. Gacy descreveu em entrevistas que nunca conseguia agradar o pai. Qualquer coisa que fizesse era errada. Qualquer conquista era ignorada. Qualquer fraqueza era punida com humilhação. Os psicólogos têm um nome para o padrão que isso cria numa criança. Chama-se dissociação adaptativa. Quando uma criança vive num ambiente onde ser ela mesma resulta em punição, o cérebro aprende a criar uma segunda versão. Uma versão que o mundo externo aceita. Uma versão que sorri, que agrada, que nunca mostra dor. E a versão real? Essa vai ficando enterrada cada vez mais fundo. No caso de Gacy, literalmente. Aos 11 anos, Gacy foi diagnosticado com uma condição cardíaca não especificada que o impedia de praticar esportes. Para qualquer criança, isso seria difícil. Para um menino que já se sentia invisível dentro de casa, foi devastador. Enquanto os outros garotos jogavam futebol americano nos fins de semana, o esporte que o pai adorava, Gacy ficava em casa, com a mãe, com as irmãs. O pai chamava isso de fraqueza. Numa entrevista dada anos depois, já na prisão, Gacy disse uma frase que ficou marcada nos estudos criminológicos. Eu passei a infância inteira tentando provar para o meu pai que eu era homem suficiente. Nunca consegui. Então aprendi a provar para todo o resto do mundo. Essa frase resume de forma assustadoramente precisa o mecanismo psicológico central de John Wayne Gacy. Não era raiva, não era loucura. Era uma necessidade compulsiva de controle e validação, plantada nele ainda criança, que nunca encontrou resolução saudável. Na adolescência, algo interessante começa a acontecer com Gacy. Ele descobre que é bom com pessoas. Não no sentido genuíno. No sentido performático, ele aprende a ler o que cada pessoa quer ouvir, e a dizer exatamente isso. Aprende a sorrir no momento certo, a fazer o outro se sentir especial, visto, importante. Essa habilidade, que os especialistas chamam de charme instrumental, é um dos traços mais consistentemente documentados em personalidades com estrutura psicopática. E é importante entender, não é uma habilidade aprendida conscientemente. É uma adaptação. O cérebro de Gacy aprendeu desde cedo que a sobrevivência emocional dependia de agradar os outros. E ficou muito, muito bom nisso. Na escola, ele era o garoto que todo mundo gostava.
Em casa era o filho que nunca era suficiente. Duas realidades completamente separadas, dois Gacy's completamente diferentes, e os dois convivendo perfeitamente dentro do mesmo corpo. Em 1964, aos 22 anos, Gacy se muda para Springfield, Illinois, para trabalhar como trainee numa rede de fast food. E aqui começa um padrão que vai se repetir ao longo de toda a vida dele. Em Springfield, Gacy é um sucesso imediato. Trabalha duro, sobe rapidamente, casa com a filha do dono de 3 restaurantes Kentucky Fried Chicken. Em 1966, eles se mudam para Waterloo, Iowa, onde Gacy assume a gestão dos restaurantes do sogro. Ele é ambicioso, carismático, envolvido na comunidade. Entra para os JCs, uma organização cívica respeitada, e rapidamente se torna um dos membros mais ativos. Vizinhos, colegas, membros da comunidade, todos dizem a mesma coisa sobre ele. O cara mais legal que você poderia conhecer. Waterloo, Iowa. 1967. John Wayne Gacy tem 25 anos. É gestor de 3 restaurantes. É marido. É pai de 2 filhos pequenos. É membro ativo dos JCs, a organização cívica mais respeitada da cidade. E está prestes a ser preso pela primeira vez. O crime não foi violência física. Foi abuso sexual contra um adolescente de 15 anos chamado Donald Voorhees, filho de outro membro dos JCs. Gacy não negou, usou uma estratégia que repetiria ao longo de toda a vida. Disse que o garoto havia consentido, disse que era uma experiência mútua. Transformou a vítima em participante. Os criminologistas têm um nome para essa estratégia. Chama-se inversão de culpa, e é uma das marcas mais consistentes de personalidades com estrutura antissocial grave. Em 1968, Gacy é condenado a 10 anos de prisão no Iowa Men's Reformatory. A esposa pede divórcio imediatamente. O sogro assume os restaurantes. O mundo cuidadosamente construído em Waterloo desmorona em semanas. Mas aqui acontece algo que os analistas do caso identificam como um dos maiores erros do sistema judiciário americano naquele século. Gacy é solto após 18 meses. 18 meses. De uma pena de 10 anos. O motivo? Comportamento exemplar. Trabalho voluntário dentro da prisão. Avaliações psicológicas que o descreviam como bem ajustado, sociável, sem risco de reincidência. O psicólogo que assinou o laudo de liberação escreveu, e isso está documentado, que Gacy apresentava nenhuma tendência antissocial persistente. Em 1994, esse mesmo psicólogo foi entrevistado após a execução de Gacy. Recusou comentar. Para entender o que aconteceu naquela avaliação psicológica de 1969, precisamos falar sobre um conceito fundamental: o predador funcional. Na criminologia forense, um predador funcional é definido como um indivíduo que apresenta comportamento predatório grave, mas mantém funcionamento social completamente normal em todas as outras esferas da vida. Ele trabalha, paga impostos, tem amigos, faz churrasco no domingo e mata. O que torna essa categoria tão perigosa e tão difícil de detectar é exatamente isso. Não há sinal externo, não há deterioração social, não há isolamento progressivo como em outros perfis criminais. Os instrumentos de avaliação psicológica da época, e muitos dos atuais, foram desenvolvidos para detectar desorganização, comportamento errático, sinais de ruptura com a realidade. Gacy não apresentava nenhum disso. Pelo contrário, ele era organizado, articulado, socialmente fluente. Exatamente o tipo de pessoa que passa em qualquer avaliação padrão. Em 1970, ao sair da prisão, Gacy volta para Chicago. Proibido de retornar ao Iowa como condição da liberdade condicional, vai morar com a mãe. Consegue emprego como cozinheiro. Em menos de 2 anos, abre sua própria empresa de construção civil. Casa novamente. Compra uma casa em Norwood Park Township, num subúrbio tranquilo de Chicago. Os vizinhos da nova rua dizem, mais uma vez, a mesma coisa. O cara mais legal que você poderia conhecer.
Em 1972, Gacy mata pela primeira vez. A primeira vítima confirmada de Gacy foi Timothy Jack McCoy, 16 anos, de Nebraska. McCoy havia chegado a Chicago de ônibus. Gacy o abordou na rodoviária, ofereceu hospedagem para a noite e levou para casa. Na manhã seguinte, McCoy foi morto dentro da casa de Gacy, em Norwood Park. Nas décadas seguintes, Gacy descreveu esse primeiro assassinato em entrevistas com uma frieza que perturbou até criminologistas experientes. Ele disse que depois de matar McCoy, sentiu algo que chamou de a maior sensação de prazer que já havia experimentado. Não de culpa, não de horror. Prazer. Para a psicologia forense, essa descrição é um marcador clínico específico. Indica a presença do que os especialistas chamam de circuito de recompensa desviado, onde o comportamento predatório ativa os mesmos mecanismos neurológicos que, numa pessoa sem esse padrão, seriam ativados por conquistas sociais, conexão afetiva, realização profissional. Em outras palavras, para Gacy, matar funcionava como os outros mecanismos de validação haviam falhado. E entre 1972 e 1978, ele matou 32 vezes mais. 33 vítimas no total. Todos homens jovens. A maioria com menos de 20 anos. Muitos sem moradia fixa, sem família próxima, sem ninguém que fosse procurá-los imediatamente. Não foi por acaso. A seleção de vítimas vulneráveis é outro marcador clínico do predador funcional. Não impulsividade. Não acaso, cálculo. E durante todos esses 6 anos, a empresa de construção de Gacy crescia. Ele organizava festas temáticas no bairro, recebia políticos locais em casa, criou um personagem chamado Pogo, o palhaço, e se apresentava em hospitais pediátricos e festas de aniversário. O palhaço não era uma máscara para esconder o monstro. O palhaço era mais uma versão do mesmo mecanismo que havia começado na infância em Chicago. A necessidade compulsiva de ser amado por todos, de ser, para todo mundo, o cara mais legal que você poderia conhecer. 15 de dezembro de 1978. Robert Piest, 15 anos, desaparece após sair de uma farmácia em Des Plaines, Illinois, onde trabalhava meio período. A mãe de Robert estava na farmácia esperando por ele. Ele saiu dizendo que ia conversar com um empreiteiro sobre um emprego de verão. Nunca voltou. O detetive responsável pelo caso, Lieutenant Joseph Kozenzak, começou as investigações de forma padrão. Verificou os últimos contatos de Robert. Falou com funcionários da farmácia. Um nome apareceu repetidamente: John Wayne Gacy, o empreiteiro que havia estado na farmácia naquela noite conversando com o gerente sobre uma reforma. Kozenzak verificou o histórico de Gacy e encontrou a condenação de 1968 em Iowa. Obteve mandado de busca, entrou na casa de Norwood Park em 21 de dezembro de 1978 e sentiu o cheiro. Qualquer investigador forense experiente reconhece aquele cheiro. É inconfundível. É o cheiro de decomposição. Ao total, 29 vítimas foram encontradas enterradas na propriedade. Outras 4 haviam sido jogadas no rio Des Plaines. 33 vítimas, 6 anos. Uma casa num subúrbio tranquilo de Chicago. Gacy foi preso em 21 de dezembro de 1978 e fez algo que, mais uma vez, os criminologistas estudariam por décadas. Confessou tudo. Não parcialmente, não sob pressão extrema, voluntariamente, em detalhes, durante horas de interrogatório. Descreveu cada vítima, cada método, cada localização. E, durante toda essa confissão, manteve o mesmo tom que usava quando vendia serviços de construção ou organizava festas no bairro. Calmo, articulado, cooperativo, como se estivesse descrevendo contratos de obra. O julgamento de Gacy começou em fevereiro de 1980. A defesa optou pela única estratégia que fazia sentido diante de uma confissão tão completa: insanidade. Os advogados de defesa argumentaram que Gacy sofria de transtorno de personalidade múltipla, que um alter ego chamado Jack era o responsável pelos crimes, e que o John Wayne Gacy,
que se sentava no tribunal não tinha consciência ou controle sobre o que Jack havia feito. A acusação trouxe 8 especialistas em psiquiatria forense. Todos chegaram à mesma conclusão. Gacy sabia exatamente o que estava fazendo. Em cada um dos 33 casos, era plenamente capaz de distinguir certo de errado, e escolheu de forma deliberada e calculada continuar. O júri deliberou por pouco mais de 2 horas. Culpado em todos os 33 casos, foi a maior condenação por assassinato em série da história americana até aquele momento. Entre a condenação em 1980 e a execução em 1994, Gacy passou 14 anos no corredor da morte. E durante esses 14 anos fez algo que perturbou profundamente todos os que acompanhavam o caso. Pintou. Centenas de pinturas, autorretratos, paisagens e repetidamente o personagem que havia criado décadas antes. Pogo, o palhaço. As pinturas de Gacy se tornaram objeto de fascínio mórbido. Foram vendidas em leilões, colecionadas. Algumas chegaram a valer milhares de dólares. Mas para os criminologistas as pinturas não eram curiosidade. Era um dado clínico. Um homem condenado por 33 assassinatos, aguardando execução, que passa os últimos anos de vida recriando obsessivamente a imagem do palhaço, que havia usado para se aproximar de crianças. Não havia remorso nas pinturas. Havia orgulho. Em 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi executado por injeção letal no Stateville Correctional Center, em Crest Hill, Illinois. Suas últimas palavras foram dirigidas ao capelão da prisão. Ele disse: "Beijar meu traseiro." Até o fim, a máscara havia caído completamente. O charme instrumental que havia funcionado por décadas não era mais necessário. Não havia mais ninguém para impressionar. O que o caso Gacy ensinou foi uma lição sobre os limites da nossa capacidade de enxergar. Durante 6 anos, 33 pessoas desapareceram. Muitas tinham família. Algumas foram reportadas como desaparecidas. A polícia recebeu os boletins. E a casa de Norwood Park continuou de pé. As festas continuaram acontecendo. O empreiteiro continuou sendo contratado por moradores, por políticos, por empresas. Por quê? Porque o cérebro humano tem um viés profundamente arraigado que os psicólogos chamam de heurística da aparência social. Simplificando, tendemos a avaliar risco baseados em como uma pessoa se comporta publicamente, não em dados objetivos. Gacy se comportava publicamente como um cidadão exemplar. Portanto, o cérebro das pessoas ao redor dele, incluindo policiais, juízes, psicólogos, continuamente reclassificava os sinais de alerta como anomalias sem importância. Esse mecanismo não é fraqueza, mas é exatamente o mecanismo que o predador funcional explora. Existe uma última camada do caso Gacy, que raramente é discutida. As vítimas. Em toda a cobertura midiática sobre Gacy, os livros, os documentários, os filmes, o foco quase sempre está nele, na psicologia dele, nos crimes dele, na execução dele. E as 33 pessoas que morreram na casa de Norwood Park ficam como números. Então deixa eu falar sobre algumas delas. Timothy Jack McCoy tinha 16 anos e estava viajando sozinho pela primeira vez, a caminho de visitar parentes em Nebraska. John Butkovich tinha 18 anos e trabalhava na empresa de Gacy. Sua família foi ao escritório de Gacy pessoalmente pedir por ele depois que desapareceu. Gacy os recebeu. Tomou café com eles, disse que não sabia de nada. Robert Piest tinha 15 anos e queria ganhar dinheiro no verão para ajudar a família. Sua mãe estava esperando por ele do lado de fora da farmácia quando ele foi falar com o empreiteiro sobre o emprego. Ela esperou por horas. Cada uma dessas pessoas tinha uma vida, tinha planos, tinha alguém esperando por elas. E o caso Gacy só foi resolvido quando alguém, finalmente, não aceitou a explicação fácil. Quando o detetive Kozenczak decidiu que o histórico de 1968 em Iowa
era relevante, mesmo que Gacy fosse o cara mais legal que você poderia conhecer. A lição não é sobre monstros. A lição é sobre o que acontece quando escolhemos não olhar. John Wayne Gacy não era um monstro incompreensível saído do nada. Era o produto de uma infância marcada por humilhação e ausência de vínculo seguro. Era um mecanismo de adaptação que nunca encontrou resolução. Era um sistema de avaliação de risco, social, judicial, psicológico, que falhou repetidamente porque foi construído para detectar desorganização, não funcionalidade. E era, acima de tudo, a prova de que o perigo raramente vem de onde esperamos. Raramente vem do estranho assustador na beira da estrada. Vem do vizinho que organiza as festas, do empreiteiro que todo mundo recomenda, do homem que sorri na foto ao lado do político, do cara mais legal que você poderia conhecer. Se este episódio te fez pensar sobre psicologia, sobre sistemas, sobre as pessoas ao redor de você, compartilha com alguém que também precisaria ouvir isso. E se você ainda não assinou o canal, este é o momento. Novos episódios toda semana, sempre com respeito às vítimas, sempre com profundidade. Eu sou o Edu. Você está no Noite de Crime.